Bom dia, boa tarde a todos. Desculpa aí o pequeno atraso. Boa tarde, professor. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Tá cada dia menor a nossa turma, né? Pois é, né? Cadê esse povo? O povo tá desistindo da disciplina? Vamos lá, rapaz. Muito pesado. Acho que o pessoal tá achando muito pesada a disciplina. Pesada? Cara, eu tenho que implementar nada, rapaz. Como é que é pesado uma disciplina dessa? Explica aí. Vamos lá. Pesado fora de contexto, né? Bom, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o arquivo. Começar a conversar. Bom, aula passada a gente estava falando um pouco da questão do quanto a tecnologia ela realmente ela é favorável ou desfavorável, ou se isso afeta ou não afeta. Né? E eu acho que a gente discutiu alguma coisa a respeito de... Acho que eu estou contra a luz aqui hoje, né? Eu não tenho muito como sair daqui agora, não. Toda aula um cômodo diferente, né, professor? Porque vai dependendo de onde eu estou, né? Vai pelo isolamento. Vamos Ah, lá. o senhor gosta de planta? Vi que tem bastante planta aí. Rapaz, é planta, é cachorro, é gato, é tudo aqui. Vamos lá. Ainda não abriu, não? E aí? O que vocês entenderam da aula passada? Contem aí um pouco para mim. Aqui, quem está aqui? Matheus, Emílio, vamos lá. Qual é o nome do autor do livro mesmo, professor? Sei que é francês. Pierre Levy. Pois é, o Levi até estava dando continuidade, né, na leitura do livro, porque achei interessante, né? E tem uma seção lá onde ele fala, né, que ele fala que essa tecnologia, né, essas inovações, ela pode ser tanto um remédio como também pode ser um veneno para a nossa sociedade. Eu acho que isso, como o senhor explicou na aula passada, eu acho que esse pensamento define bem, né, do que a gente está discutindo. Isso. E aí, qual é uma proposta que poderia ser interessante? Por onde que a gente caminha, então, nesse aspecto? O que vocês acham que por onde que a gente pode caminhar? Sim, a gente tem que entender que o nosso ponto de vista, né, na verdade, o nosso posicionamento, ele é mais diferenciado, né, porque nós somos agentes diretos da construção dessas ferramentas, né?
Então, se uma pessoa da área de biológicas, né, um médico, bom, caiu agora, já deixa assim mesmo. Né? Se o médico olha para esse texto, ele vai dizer assim, não, pô, mas isso depende da tecnologia, isso não é comigo. Mas nós é que somos os que estamos diretamente ligados a essa construção, né? Não o uso, mas a construção. E a pergunta é, o quanto nós somos instigados a questionar isso ou não? Quanto vocês questionam se isso são coisas válidas ou não válidas? Ou vocês acham que vocês não fazem nenhuma diferença? Assim, eu concordo com o senhor, né, que a gente tá bastante envolvido nessa situação. Só que eu não sei responder o senhor agora. Eu tô pensando aqui, procurando respostas e não sei. É algo a ser discutido realmente. É, Matheus, realmente, nós somos agentes bem enviesados, né? Mas nós somos produtores de tecnologia. Sendo produtores de tecnologia, o que a gente pode fazer? Né? E a questão é o favorecimento do livre-arbítrio. Né? Porque, assim, espera só um pouquinho. Opa, Renato, tudo bom? Bem-vindo de volta aí. Então, Opa, obrigado, senhor. estava adoentado aí, cara? Eu tava, meu Deus do céu, tava quase pra morrer. Tava muito ruim mesmo, meu Deus do céu. Ainda tá meio fanho ainda, né? Sim, sim, sim. Mas tô Covid? voltando. Acho que foi, cara. Eu nem fiz o teste, mas assim, o sintoma foi brabo. Tá bom. Eu fiz o teste hoje, eu testei positivo para Covid. Mas, felizmente, os meus sintomas foram muito leves. Né? Mas vamos Ainda lá. bem, pessoal. Vamos seguindo, então. Né? Então, assim, enquanto que nós acreditamos que a nossa ação ela é produtiva, ela é positiva. Quanto que vocês acreditam nisso? Qual foi a pergunta, professor? Me distraí. O que seria positivo? Que as nossas ações enquanto desenvolvedores são positivas. Até assim, se a gente for olhar o lado histórico, né, desde a invenção dos computadores, lá em 1945, quando o computador era usado somente para fazer cálculo, né, para o pessoal do exército e tudo mais. Então, assim, tipo, a positividade está nesse lado de evolução, né, porque graças a essas coisas podemos evoluir para coisas melhores. Então, vamos pensar do outro lado, então. Certo? Troca computador por arma. E agora? É a mesma coisa?
Tem esse lado aí. Então, a pergunta é a seguinte: quanto que a evolução das armas favorecem a melhoria da qualidade humana? Quanto? Então, quando a gente cria uma indústria, né, como essa da tecnologia e de informação, o que a gente tem que considerar? Né? Então, lá na página A Inteligência Coletiva, Veneno e Remédio da Cybercultura, né? Acho que é a página 27, né? A gente tem que primeiro entender o que é inteligência coletiva. Então, é esse aspecto que eu quero colocar aqui com vocês. Não, eu vou fazer isso, vai ser bom. Bom, mas vai ser bom em que aspecto? Né? Dentro do aspecto que você está direcionando o teu propósito. Mas não necessariamente o que você está construindo, ele vai ser considerado como, vai ser usado de uma boa forma. Né? Você pode dizer assim, não, mas as armas são boas porque protegem, serve para proteger o seu patrimônio. Verdade. Mas ele não serve só para proteger o patrimônio. Né? Ele serve para atacar. Tá? Então, as redes sociais são boas ou são ruins? Não, as redes sociais, elas potencializam as ações que a gente costuma ver no dia a dia. Né? Então, leva a um caminho, né, de que parece que as coisas se resolvem de forma mais fáceis. Pelo menos me parece isso. Né? Então, hoje eu consigo discutir, não sei o que, conversar. Tá, mas o quanto nisso? Né? O quanto que vocês conseguem discutir, conversar, resolver, alinhar? Né? O quanto disso realmente é relevante? Essa é uma dificuldade muito importante para a gente entender. Né? Que parâmetros que eu estou considerando para entender que o que eu estou fazendo é positivo? Não sei se eu já consegui fazer vocês entenderem, mas, por exemplo, tá aqui. Aula passada, a gente ficou naquela discussão que, peraí, essa situação aqui de eu desenvolver um software educacional, ela realmente vai atingir a esse público? Ou se eu não fizer, qual o impacto de eu fazer, desenvolver o software e aplicar, e qual o impacto de eu não fazer o software? Primeiro, se eu não fizer, eu garanto que ninguém vai fazer? Dá para entender isso? Consegue entender que se eu não fizer, alguém vai fazer? Né? Bom, então se alguém faz, o que eu tenho que fazer? De que forma que eu tenho que fazer? De que forma que eu tenho que vender? Né? Em que aspectos eu tenho que considerar
relevantes para que as coisas tenham um caminhar mais benéfico do ponto de vista do crescimento social. É nesse ponto que eu quero chegar. Assim, nós estamos quase, assim, é quase impossível, né, que a gente diga assim, não, eu vou desistir da computação porque faz muito mal às pessoas. Né? As pessoas só estão se matando nas redes sociais, o aumento de depressão aumentou, o aumento de pessoas com problemas psíquicos aumentou, né? Eu estou estimulando grupos de violência, né? Será que é isso mesmo? Quer dizer, a culpa é nossa ou a culpa é do uso? Deu para entender? Então, se a culpa é do uso, cadê o manual de instrução? Então, uma coisa que a gente sempre na computação fala é a gente não tem domínio sobre qual a entrada que o usuário vai dar ao nosso sistema. Então, eu digo isso sempre, independente do sistema, né, eu não vou ter domínio sobre como vão ser dadas. Fala, Matheus. Professor, só queria adicionar que nesse quesito da gente, tipo, não ter culpa como desenvolvedor e tal, eu discordo só um pouquinho, tipo, porque existem casos que o desenvolvedor, por má vontade, alguma coisa assim, ele faz uso da negligência, né? E meio que tenta se livrar da culpa. Um exemplo são sites que disponibilizam, por exemplo, filmes, séries, esse tipo de coisa, e, tipo, tentam se livrar falando que é para uso educacional. Obviamente, tipo, não é para uso educacional, entende? Mas é, tipo, o que eu tô querendo dizer é, ele tenta se livrar dessa culpa, entendeu? Mas, assim, o bom senso, tipo, você pensando um pouquinho, dá para saber que ele faz isso com maldade, entendeu? Fez sentido? Uhum. Sim, sim. Então, assim, em conclusão, eu acho sim que quem desenvolve o sistema também tem uma responsabilidade parcial em cima do final, do que acontece, entendeu? Se eu faço um sistema perigoso e eu tenho que ter a ciência de que é um sistema perigoso e tratar isso também. Eu tenho que pensar nos tipos de usuário também. Eu não posso deixar a responsabilidade para o usuário final. Eu tenho que ter ciência disso, que é o meu sistema, eu tenho que dar o meu melhor para, tipo, tratar esses casos ruins que isso possa criar. Vamos lá, então, partir para outro ponto de vista, então. Né? Concordo perfeitamente com o que você disse. Né? É exatamente isso. Tá? Mas, ainda assim, digamos assim, isso é uma questão ética. Né? Então, eticamente falando, o que acontece é que você está disponibilizando algo que é ilegal, digamos assim. Né? Então, estou disponibilizando algo ilegal, então, mas vamos lá, o vazamento desses dados dos governos, do caso Xnode, né? É ilegal, mas, espera aí, será que tudo que está acontecendo na internet ele é legal? Assim, eu tenho que me calar diante de algumas coisas? Então, talvez não seja a ideia do que é legal ou do que é ilegal, mas a gente perceber como o nosso impacto, como é que se dá o impacto social, né, mais abrangente do que a gente está disponibilizando. Seja ela uma ferramenta, seja ela um conjunto de dados. Então,
se o meu propósito é buscar melhorar a qualidade de vida do mundo, digamos assim, eu tenho que pensar realmente no que eu estou querendo, né? Não simplesmente deixar as coisas colocadas lá como tem que ser colocadas. Não sei se deu para eu passar essas informações, essa ideia para vocês. É assim. Deu sim, professor. Eu Né? concordo também. Então, a decisão, se essa, por exemplo, pode ser uma forma de protesto. Eu não estou dizendo que é, né? Mas por exemplo, se eu dissesse, eu sou contra a indústria de filmes, né? Querendo não valores a alguma coisa assim. Então, eu vou acabar fazendo o quê? Me manifestando, né, com a arma que eu tenho. Qual é a arma que eu tenho? Então eu vou atuar para acabar com a indústria de filmes. Não estou dizendo que está certo ou que está errado. Eu estou tentando mostrar a questão do quanto isso é válido ou não, né? Do ponto de vista de eu ter uma arma que é a possibilidade de dispor um software, alguma coisa, e da forma com que eu vou usar esta arma. Né? Isso para mim é fundamental, né? Até porque as armas não matam ninguém, né? Quem mata as pessoas são as outras pessoas. Isso. Né? Mas aí eu tenho que considerar todas essas questões. Né? Considerar que considerar que eu estou focado, né, em ajustar as coisas para ter um resultado melhor. Né? E arcar com isso. A grande questão não talvez seja sim ou não colocar, mas deixar claro o que eu estou querendo colocar. Né? Então, deixar claro para quem vai usar dos recursos meu propósito. Isso tem sido o grande desafio. Realmente tem sido o grande desafio. Né? Então, vamos pensar dentro desse aspecto. Deixa eu botar aqui o quando ele está ali. Eu vou fechar minha câmera, porque eu estou só no contrasol aqui, não vai ajudar muito, não. Ok, Matheus. Beleza. Então, quando a gente pensa de forma coletiva, né, isso é importante. Então, vou dar um exemplo bem simples assim. Né? Meu filho foi morar no alojamento.
E aí ele tem uma regra lá que é, por conta da Covid, não sei o quê, tarará, os pais não podem entrar no alojamento. Beleza, né? Então, nós respeitamos. Aí, de repente, chega a mãe de um aluno lá e, pô, entra. Quer dizer, aonde está o senso de coletividade? Então, esses paradoxos, né, eles são importantes para nós discutirmos e deixarmos claro para quando a gente está construindo, né, quando a gente está desenvolvendo, qual é o propósito. E que se escapar deste propósito, a pessoa tem que se responsabilizar por isso. Então, sempre tem aquele lá, termos e responsabilidades, né? Termos legais e responsáveis do uso do software. Que não deveria ser aquele monte de coisa lá, mas esse software tem o propósito de pararararará, ponto. Tá? Hoje eu estava me deparando com uma situação, né? Quando eu fui uma vez a Buenos Aires, eu fui pegar o ônibus e o ônibus não tinha mais cobrador. Simplesmente tem um motorista, né? E você coloca lá as moedas e ele dá o troco, enfim, né? E eu fiquei aqui pensando o quanto é precário os empregos que a gente... Isso, em Buenos Aires tem o quê? 15 anos que eu fui, né? Pouco mais até. 15 anos. O quanto a gente torna precário, agora eu não sei a palavra, né? Bom, torna precário uma atividade, para dizer que é um emprego, para garantir que aquela pessoa tenha um emprego ou ela se contente com pouco. Porque eu poderia simplesmente formar melhor essas pessoas. Com isso, ela não precisaria desse tipo de emprego. Né? O que os Estados Unidos e boa parte do Reino Unido estão sofrendo hoje? Né? Com mão de obra, falta de mão de obra. Falta de mão de obra por quê? Porque no Reino Unido, por exemplo, a mão de obra mais precária, ela vinha de países do leste europeu. Quando eles eram da comunidade europeia, as regras eram umas, né? Então não tinha muito impacto. Então isso era, digamos assim, subverificado, né? Passava despercebido pela comunidade como um todo, que os estrangeiros estavam fazendo o papel que ninguém queria fazer. Visto que os estrangeiros passaram a ser vistos como estrangeiros e não como cidadãos europeus ou do Reino Unido, né? Passou-se a ter outro tipo de exigência, e aí eles não puderam trabalhar. E aí, nesse caso, o que acontece? Então, a ideia da internet é tornar mais precárias atividades ou permitir que a gente possa evoluir no sentido de dar liberdade. Por exemplo, né, eu estou aqui com atestado de Covid. Ok? Se fosse no presencial, a primeira coisa que vocês não teriam era aula. Né? Estariam sendo impedidos de
de assistir aula, né? E depois, quer dizer, terei que ter alguma forma de compensação, etc, etc, etc. E a tecnologia favorece que, estando em condições razoáveis, né, eu posso progredir com as atividades que eu venho desenvolvendo. Então, tudo é uma balança que a gente tem que ponderar a questão social. Não é do uso, não é da criação da tecnologia, mas do uso da tecnologia. Né? Bom, e será que a gente está realmente se a gente olhar isso aqui, peraí. A aceleração é tão forte e tão generalizada que até mesmo os mais ligados encontram-se em graus diversos, ultrapassados pela mudança, já que ninguém pode participar ativamente da criação das transformações do conjunto de especialidades técnicas ou tecnológicas, nem mesmo seguir essas transformações de perto. Então, não dá para a gente parar, mas o que dá é para a gente construir normas de funcionamento e regulação. Ainda que essas normas afetem digamos assim, o livre-arbítrio, tá? Ou afetem a individualidade, ainda assim a gente precisa ter essas normatizações para facilitar o bom uso da internet. Né? Coisas como fake news têm que ser banidas. Apologias à violência, ao uso de armas, ao uso de não sei o quê, têm que ser banidas. Né? Porque é um espaço onde é o do coletivo. Porque é a mesma coisa que você está com uma arma, né, em punho, né, na internet, é quase tão igual quando você está com uma arma em punho no meio da rua. Assim, não, eu vou andar armado porque não tem nada que me impeça de fazer isso. Então, isso talvez seja a grande questão que a gente tem que tratar dentro desse cyberespaço aí, né? Que é o respeito ao coletivo. Ok? Então, esse respeito pelo coletivo, ele tem que ser construído não só a partir das interações sociais das pessoas, mas da construção desse ambiente que a gente está. Deu para entender? Sim, professor. Beleza. Então, a gente não pode se achar o todo-poderoso, né? Do ponto de vista assim, eu decido o que é que vai ser,
né? Então, eu faço, o ambiente é meu, as regras são minhas, como o cara do Facebook, diz assim, não, o ambiente é meu, cara. Se você está aqui, então quem decide as regras sou eu. De um certo ponto, ele está certo. Né? Porque é como se você chegasse numa casa. Então, ao você entrar naquela casa, você segue a regra da casa. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que entender que existem regras para além da casa que devem ser cumpridas. Por exemplo, eu vou fazer uma festa. Minha casa, uma festa é minha, o barulho é meu até onde eu quero. Mas, e a lei geral do silêncio? Né? Da incomodação? Quer dizer, você faz isso, o outro também pode fazer? Então, é um pouco isso que a gente precisa entender. Nós, como desenvolvedores, entendemos que, tá bom, vai ser do jeito que eu quero, porque eu estou desenvolvendo isso. Beleza. Né? Em tese, não tem nenhum problema quanto a isso. Mas, e se eu não respeitar as regras mais gerais? Como é que a gente faz? É aí que eu quero trabalhar um pouco com vocês ao longo desse curso. Não é? De ter essa percepção do que a gente pode fazer. Ok? Tudo bem? Tudo bem, professor? Tá bom. Então, vamos lá. Seguindo, então, o que a gente está conversando aqui. Então, quando o Zuckerberg diga assim, não, mas o cara, o Zuckerberg hoje, né? O cara do WhatsApp diz assim, não, mas eu não posso lhe dar as mensagens porque elas são todas criptografadas. O que ele está fazendo? Ele está se sobrepondo, né, a uma regra da comunidade ou do país, né, que diz que, havendo intercomunicação entre duas pessoas por um meio que você está dispondo, essa intercomunicação ela pode ser requerida pela justiça. Claro que, do outro lado, se ele faz isso, ele está correndo duas coisas, né? Uma necessidade de está incorrendo uma necessidade de guardar essas informações, ter que guardar, ou seja, custa mais caro, e a necessidade de guardar leva a uma obrigatoriedade de segurança muito maior, de vazamento, etc., etc., né? E vai ter que seguir as leis de cada país. Então, quando eu digo assim, eu uso o WhatsApp, mas o WhatsApp está colocado onde? Né? Não tem fronteira. Então, qual lei vai reger, qual lei física lei legal, né, da justiça, vai reger sobre o WhatsApp?
se é um serviço externo. Essas são condições, né? Que que a gente percebe? Que se eu me adequar a cada cultura, se eu pegar um software, né, e adequá-lo a cada cultura de cada país, esse software deixa de ser universal. Entenderam? E aí, como é que a gente faz? Então, imagina assim, o Zoom. O Zoom só pode ser usado, ou o Google Meet, por homens. Porque lá num país muçulmano, mulheres não podem aparecer. Como é que ele vai? Não podem estar no mesmo ambiente que o homem. Como é que ele vai seguir essa regra cultural ou social? Como é que a gente consegue fazer isso? Pararam para pensar nisso? Né? Então, são situações que demandam um entendimento muito grande do que a gente está querendo. Que a gente quer colocar como regras de bom uso. Sob que ótica? Né? Então, diz assim, não, mas o meu software ele pode rodar em qualquer parte do mundo. Pode. Pode mesmo. Né? E aí, como é que a gente faz? Professor, Fala, Matheus. é só para adicionar de novo. Eu tive que sair agora há pouco, aí talvez eu tenha perdido um exemplo parecido. Mas eu voltei a tempo de ouvir o senhor falar desse exemplo do Zoom aí, que não é permitido em certos países. E recentemente eu tinha lido que alguns aplicativos, alguns não, vários aplicativos, eles não podem ser lançados da mesma forma que lançam para cá, para dentro da China, né? Porque lá eles têm uma política muito mais rigorosa quanto à informação e tal. Aí o que acontece é que nesses casos o aplicativo ele é relançado, ele meio que tem uma cópia específica para a China, entendeu? Então muitos aplicativos eles existem aqui para fora para a gente e uma versão mais rigorosa, tipo com uma política diferente só para a China, entendeu? Uhum. Então, aí você chega a umas coisas, por exemplo, né? Para eu fazer qualquer publicação no Facebook, eu não posso usar a palavra, eu tenho uma clínica de emagrecimento, né? Aí eu não posso usar a palavra emagrecimento, emagreça, porque esse esse post ele vai ser quebrado, vai ser cortado, e a minha conta pode ser cancelada, né? Então veja, o médico que faz cirurgia de restauração de mama ou de colocação de prótese mamária, jamais vai poder disponibilizar as fotos do seu trabalho dentro de uma plataforma como o Instagram.
Dá para entender isso? Né? Então, são mais... Ou um fotógrafo, né? Mas, como é que faz? Faz umas distorções. Aí você começa a querer burlar um algoritmo que é opressor. E esse vai ser o grande desafio, né? De como a gente lida com a possibilidade, né, de tornar uma ação mais prática do ponto de vista do coletivo. Né? Que eu simplesmente podia dizer, eu vou colocar lá, não, por exemplo, o tweet. O Twitter, né, ele tem uma certa maior flexibilidade de postagem de coisas, por isso que o pessoal gosta do Twitter, né? Mas tem uma limitação, né? A limitação você vai ter que colocar sua postagem em 200 caracteres. Beleza, tranquilo. Né? Enfim, né? Aí essa questão da autorregulação, ela passa pelo sentido de descobrir, por exemplo, robôs, né? Ou descobrir que o cara tá manipulando, que são sempre as mesmas pessoas, né? E banir essas ações indevidas para que o espaço seja mais livre. Ou simplesmente bloquear tudo. Se eu bloquear tudo, o que acontece? O sistema deixa de ser utilizável. Se eu der abertura para tudo, também o sistema deixa de ser utilizável. Vamos para uma rede, vamos para um grupo de WhatsApp qualquer, né? E tenha mais de 100 pessoas, e vê o que acontece. Grupo aberto. Então, é muito difícil nós entendermos que a cooperação, a colaboração, ela pode ser muito útil. Né? E como isso vai se tornar útil? Então, é um pouco disso. A gente tem uma ferramenta, né, que a gente está construindo, né, expertises novas para essa ferramenta, e, ao mesmo tempo, está mudando a cultura, quando é permitida essa mudança de cultura. Ok? Dúvidas? Perguntas? Nenhuma até agora. Bom, então, eu estou colocando vocês numas enrascadas, né? No bom sentido, né? Porque eu estou dando a vocês a possibilidade de também refletir sobre que ações vocês estão pensando em gerar para tornar a vida mais tranquila para todo mundo.
Não é fácil, não, cara. Mas não é fácil mesmo. Ok, gente? Bom, então o que eu quero de vocês é que vocês possam apresentar um caminho que é assim, o que eu, a partir de agora, reconheço que eu, a partir de agora, reconheço como o meu papel dentro do desenvolvimento dessa nova tecnologia, esse novo ambiente tecnológico. Quer que eu anote aqui? Acho que vou anotar aqui. Eu entendendo que sou um agente ativo das mudanças tecnológicas, e observando, ou melhor dizendo, e estando consciente que o meu desenvolvimento é de uma ferramenta tecnológica tem um forte impacto, não, pode vir a ter um forte impacto na impacto social, ou, como é que é o nome? Inteligência comunitária, posso me dispor a, qual é a palavra aqui? O que eu posso me dispor a contextualizar ou gerar reflexões acerca das minhas atividades enquanto desenvolvedor. Boa. Vamos ver se eu escrevi certo. O que eu, entendendo que sou um agente ativo de mudanças tecnológicas e estando consciente de que o desenvolvimento de uma ferramenta tecnológica pode vir a ter um forte impacto social, ou seja, da inteligência comunitária, posso me dispor a contextualizar ou gerar reflexões acerca das minhas atividades enquanto desenvolvedor. Inteligência coletiva, né? Não comunitária, mas também não vai fazer muita diferença. Certo? Vou botar isso aqui lá no grupo do Telegram. Queria que vocês começassem a pensar numa pequena redação, assim, para entregar, né, a respeito disso, porque isso aqui vai sintetizar essa primeira parte nossa, né,
dessa disciplina. E vai servir como uma primeira nota para vocês. Deixa eu colocar lá no grupo. Assim que eu conseguir abrir aqui. Ah, como é que eu vou fazer isso, professor? Bom, pode ser de várias coisas. Tá? Pode ser um texto, pode ser um vídeo, pode ser um podcast, né? Mas da melhor forma que vocês conseguirem expressar esta reflexão de vocês. Tudo bem? Tudo bem, professor? Tudo bem, professor? Tá bom. Acho que por hoje é só, cara. Fiquem à vontade se querem fazer alguma pergunta, algum comentário. Vou parar aqui a gravação.